Como se foge um cangaceiro, capítulo 8. Gato, antes de chumbar sua vítima, fazia questão que ela sorrisse. Uma família inteira exterminada sob a ordem cruel de Lampião. Não quero que fique nem semente dessa família. Foi a ordem e a palavra de comando para a chacina. Transmitimos ao nosso público passagens inéditas sobre a vida do maior bandido que já teve. Volta Seca, um dos últimos componentes desse sinistro bando que espalhou o terror e a morte pelo Nordeste do Brasil, revela-nos fatos ainda desconhecidos e não registrados pelas crônicas. Ele foi preso aos 13 anos de idade, uma criança, e sobre ele pesa ainda a tremenda acusação de haver sangrado 7 soldados num lugar do interior baiano, denominado Queimadas. Antônio dos Santos, que é o verdadeiro nome de Volta Seca, nega a autoria de tão nefando crime, alegando que na ocasião em que foram sacrificados os soldados do posto policial, ele se encontrava ferido num botequim da povoação. Foi julgado com 13 anos de idade e considerado indivíduo perigoso até hoje, já decorrido quase 20 anos. Ele não fala atualmente ao público de um jornal, mas à consciência coletiva, para que compreenda a sua penosa situação e que ela, no arranjo de justiça que muito se aproxima de Deus, interceda pela sua liberdade. Desde os 13 anos, encontra-se encarcerado e sabe que a sua detenção é mais um produto de influência política de algumas figuras de destaque dessa mesma localidade de Queimadas, que tudo fazem para que ele atravesse a maturidade e se decline na velhice entre os muros de uma penitenciária. Esse apelo traz muito do minuto trágico de um homem que o próprio Conselho Penitenciário da Bahia não reconheceu a mínima parcela de periculosidade social. E nesse ponto, entregamos a palavra à Volta Seca. Massacre de uma família de fazendeiros. Dizer como dizem que Lampião era um homem de coração não passa de lenda. Ele era um homem de maldades extremas. Matar para ele era o ato de menor responsabilidade na sua vida. Eu vou lhe contar o que ele fez com o fazendeiro. Lembro-me ainda como se tivesse acontecido esse caso ontem. O velho tinha 2 filhos e uma filha. A moça, apesar da minha pequena idade, eu salvei com risco da minha própria vida. Ela era uma meninota, mas estava buzando. O senhor não sabe o que é dizer buzando? Buzando é um modo muito usado no Nordeste de dizer que a moça já está criando seios. Pois bem, ele pegou o dono da fazenda e os 2 filhos e entregou-os a Gato. Gato era um bandido completo. Tinha seus caprichos. O senhor vai avaliar a qualidade dos caprichos desse homem sem o menor vestígio de sentimento humano. Antes de puxar o gatilho, ele berrava, soltando os mais pesados palavrões, ordenando que a sua vítima sorrisse. Ele não gostava de matar ninguém com cara feia ou chorosa. Dizia ele que o céu é uma coisa muito gostosa. Portanto, antes de levar chumbo no peito, a pessoa devia embarcar, rindo de satisfação. Esse homem tinha uma filosofia de esfriar o sangue nas veias. À ordem de Lampião, Gato friamente matou os 2 rapazes e o velho, pois Lampião foi muito claro, antes de ordenar a morte dessa pobre gente. Mate todo mundo, Gato, para que não fique nem semente dessa raça. A mocinha, quando viu seu pai e seus irmãos tombarem sob as balas assassinas do rifle do cangaceiro, pôs-se a chorar e ficou me rodeando, como se me pedindo proteção. Então eu disse ao capitão que não matasse a menina. Ela agora estava abraçada à minha cintura, fazendo do meu corpo ainda de garoto uma trincheira. Os cabelos caídos da cintura, os olhos cheios de lágrimas, soluçando nervosamente, levando seus olhares aos corpos de seus pais e de seus irmãos estirados no chão, inteiramente avermelhados pelo sangue que ainda jorrava dos ferimentos. E para Gato, que esperava a segunda imortal ordem de Virgulino. Eu comecei a sentir as unhas dos dedinhos da moça se cravarem na minha cintura. Tal era o seu pavor e o sofrimento que lhe enchia o coração. Eu então disse a Lampião: eu mesmo não sei como criei essa coragem.
Disse que preferia que ele me matasse do que assassinar a pobre menina. Então toma conta dela, disse secamente o chefe, e com o olhar deu ordem a Gato que abaixasse o fuzil. Levei a moça para o terreiro para que ela não visse mais os corpos de seu pai e de seus irmãos. Levei quase 2 horas para fazer com que ela falasse. Perguntei se ela tinha parentes ali por perto, e ela respondeu que sim. Tinha uma tia que morava no Brejo do Burgo, a pouca distância da fazenda onde se dera a tragédia. Nessa mesma tarde, pus a menina na garupa do cavalo de Corisco, pois ele não fizera objeção de me emprestar o seu cavalo. E noite alta eu chegava à casa da tia dessa menina, e em poucas palavras, contei àquela família apavorada o que acontecera aos pais daquela moça. E eu não estou inventando uma história, Sr. Bellier Júnior. Eu sei a responsabilidade que levam as minhas declarações. Até hoje, se os parentes dessa moça forem vivos, poderão ser testemunhas desse meu gesto. Tem uma passagem muito dolorosa e que define muito bem os sentimentos desse homem, cuja cabeça até hoje está no Museu Nina Rodrigues. O velho fazendeiro morreu como homem, embora pedindo que não o matassem, pois ele tinha filhos. E Lampião respondeu-lhe que lhe poupava a vida se visse na palma da mão dele a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não mataria diante desse milagre. Virgulino tinha ódio dele porque ele era um dos muitos que denunciava o bando à polícia. Agora, é justo também que desminta outras espécies de barbaridades que foram atribuídas ao meu padrinho, Capitão Virgulino. Não é verdade que ele invadiu os povoados praticando maldades como estas, violentar as mulheres e mutilando-as. Zé Baiano, sim, esse era um dos cabras maus de natureza. Seus requintes de perversidade eram conhecidos em quase todo o norte. Quando ele pegava as mulheres, o seu maior prazer, depois de cortar o cabelo das infelizes, mandava esquentar até ficar em brasa o ferro de marcar gado. Isso eu assisti muitas vezes. Amarrava as moças em estacas e rasgava os seus vestidos à ponta de punhal. Depois que o ferro de marcar gado estava vermelho, ele então ferrava-as no rosto e na perna, principalmente as moças que caíam na asneira de seguirem os figurinos parisienses. E você, o que achou dessa história? Deixe a sua opinião no campo dos comentários. Continua no próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.